Olha, jovens, não é fácil. Vocês sabem que todo dia 10 da manhã eu tô lá no Resenha na TV Cultura Litoral. Mas hoje eu acordei um pouco mais cedo para antes mesmo do programa gravar um pré-jogo de Santos e Fluminense aqui para o Vim de Santos com o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, que é o maior canal sobre o Flu. Gravamos até porque ele ia viajar para Santos para poder ir ao jogo amanhã e tava tudo certo para subir agora no lugar deste vídeo. Mas vai ficar para amanhã cedo, porque hoje o Santos resolveu mudar tudo em sua direção em termos de executivo de futebol, diretor de futebol e tudo mais. E além disso, temos uma notícia sobre um jogador e pré-contrato. Então vamos falar disso com muito cuidado e vamos discutir aqui. Eu na câmera, vocês nos comentários, a gente conversa. Mazuco demitido, Jorge Andrade demitido, Edu Dracena contratado. Vamos aos poucos. Antes, quero lembrar a todos que o canal é patrocinado pelo OneFootball, que você baixa no link da descrição. E apesar deles não terem me passado isso para eu comentar aqui, eu vou comentar. O que é isso? O fato de que, leio na Trivela aqui o site, o OneFootball vai transmitir de graça no Brasil mais 9 ligas europeias através do aplicativo. Isso inclui a Liga da Islândia. Eu torci muito para a Islândia na Copa de 2018, eu tenho camisa da Islândia, já gravei vídeo aqui com a camisa da Islândia, e agora no OneFootball você pode assistir ao campeonato islandês de graça. Tem o dinamarquês, suíço, enfim, além, claro, do alemão, como sempre. Então fica a dica para vocês, só colocar no seu celular e ter o aplicativo. É só baixar aqui no link. André Mazuco demitido. Vamos começar por aí. Não é a ordem certa, o Edu Dracena foi contratado antes, mas durante o resenha hoje de manhã eu até falei, e eu, e o Caio e o Murilo, pode ser que isso signifique demissão dos outros, que agora na ordem hierárquica de cargos estão abaixo do Dracena, que supostamente é o último antes do Rueda em termos de futebol. Então, Mazuco foi demitido no meio da tarde desta terça-feira. A torcida está comemorando muito nas redes sociais, quase 100%, não vou falar que é 100% porque provavelmente tem gente que pensa de outro jeito, mas eu estou vendo quase 100% de comemoração em termos da decisão. Claro que aqui a gente faz jornalismo, não é que eu vou comemorar a demissão de ninguém, até porque eu prefiro falar só de campo, né? Campo. Mas o Mazuco em nenhum momento conquistou a torcida. Por quê? Quando o Santos estava precisando de um executivo de futebol, que era o cargo dele, o pedido da torcida e o entendimento da diretoria é que faltava comunicação da direção para com o elenco técnico, este nível hierárquico. E o Mazuco estava ali no meio. A gente não viu uma melhora nisso. A gente continua vendo um time que não entrega o que é necessário. A gente continua não vendo ele dando as caras na imprensa. Até deu algumas entrevistas, não é isso. Mas não é como se tivesse trazido nenhum, vamos dizer, calor no coração do santista. Olha, firme e as coisas estão melhorando. As coisas não melhoram. A gente vê um elenco que aparentemente não tinha uma relação tão forte com ele. Eu não tô cravando isso, tô falando, nunca ninguém falou dele, não tinha uma situação assim, agora a comunicação, direção e elenco tá ótima. Nunca vimos notícias sobre isso. Mas isso eu não sei. Isso eu tô supondo os motivos da comemoração da torcida. O que eu sei é que o Mazuco, em termos de contratação, que também fica a cargo dele, nunca foi muito original, né? Primeiro, a minha dúvida de sempre, por que o Tardelli, que tem jogado bem, não é uma crítica ao Tardelli, por que o Tardelli foi recusado em maio, junho, o Mazuco já estava aí, e depois contratado em agosto? O que mudou nesses 3 meses para o executivo de futebol contratá-lo? 2, nos últimos dias a gente viu notícias apuradas por jornalistas de que o Santos tinha interesse em Cano e Benítez, 2 jogadores que o Mazuco levou para o Vasco. O Santos contratou o Lacava, um jogador que eu trouxe aqui no canal na época dos primeiros boatos, que o Mazuco tentou levar para o Cruzeiro. Ou seja, não teve muita originalidade, parece que ele estava ali nos mesmos, sempre querendo carregá-los junto. Algo que o Diniz fez com o Ganso, com o Camacho. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas não me pareceu algo muito criativo num nível em que o executivo precisa ser. E no nível da transparência com a torcida, não vi muitas mudanças. Então, se a diretoria acha que era esse o chacoalhão necessário, a demissão do Mazuco, não pode ser de graça, tem que ter motivos. Eu estou tentando entender esses motivos. Eles podem ter entendido que nesses quesitos, ou em um deles, ou em mais outros, o Mazuco não representou. Enfim. Logo depois, o Jorge Andrade foi demitido. Isso eu vou até aqui abrir a matéria no Globo Esporte.
O Jorge Andrade, era o gerente de futebol do Santos. Vou ler a matéria. Contratado para cuidar das categorias de base em 2019, Jorge Andrade havia assumido o cargo de gerente depois da saída de William Thomas ano passado. Inicialmente ele não seria demitido pelo Santos como foi o Mazuco. A ideia da diretoria é que o Dracena avaliasse o trabalho do gerente e ele acabou escolhendo sair. Honestamente, eu não tenho nem certeza, e eu falei isso no resenha de manhã, do que o Jorge Andrade fazia. Isso é desconhecimento meu, não é uma crítica a ele. Eu não sei, é só eu não saber. Como eu sempre digo, eu prefiro analisar o campo, ele não joga bola. Mas, de novo, para você colocar um novo diretor de futebol, que é o Dracena, eu já vou chegar nisso, para avaliar o trabalho desse cara, e ele pede demissão à diretoria, tudo bem? Indica que também não era um trabalho assim muito querido pela diretoria. Ou, e aí eu já passo pro quesito do Dracena, que eles ouviram do Dracena coisas maravilhosas. O Dracena foi contratado, abro aqui a matéria também no Globo Esporte, perdão, como o novo comandante do futebol do Santos. Ele estava em um outro cargo no Palmeiras, mais de auxiliar, e agora vem para comandar de fato o futebol no Santos. Eu espero de verdade que o Dracena tenha falado muitas coisas boas que agradaram a direção, que ele tenha estudado nesse tempo fora, acredito que tenha, e que não seja só aquela contratação, tipo, o Chacoalhão vem com a demissão e coloca uma figura de ex-jogador, que é um ídolo do Santos, que levantou a terceira taça de Libertadores do Santos, coloca esse cara porque aí acalma todo mundo. Não, pode ser isso, pode acalmar, mas ele tem que ter uma boa relação com o elenco, o que eu acredito que é bem possível, não só com a torcida, mas com a torcida também, e com a diretoria, e que mostre preparo no cargo. Afinal de contas, ele vai comandar o futebol inteiro agora. Então, assim, sem saber qual é a capacidade do Dracena nesse momento, a gente analisa que ele faz parte desse chacoalhão e que é um cara que a diretoria enxergou nesse momento como capaz de gerir um elenco que está em crise. Não interna, ninguém está falando que o elenco não se gosta, tem brigas, não é isso. Crise de resultados, crise de não conseguir entregar. De repente eles estavam sentindo falta de algum tipo de apoio, de algum tipo de ajuda que o Dracena pode dar. Confio nisso, inclusive, falei no resenha e repito aqui. O Dracena não tem um A da pessoa. O zagueiro, eu fui o maior fã do mundo? Não fui, nunca escondi isso. Achei que o Durval, na passagem da dupla, foi muito melhor. Mas fez gols importantes, levantou a taça do Tri. Dentro do elenco era querido. E foi querido no Corinthians, e foi querido no Palmeiras, onde estava até hoje. Ele jogou nos dois depois. Então, de repente, ele é perfeito para esse cargo. E o torcedor precisa torcer para isso, porque é a esperança que o Santos tem nessas rodadas finais. Agora, para a gente refletir também, eu pego aqui um tweet do Bruno Lima. Bruno Lima é setorista do Santos pela Tribuna. Olha só. O Santos contrata ex-jogadores para ocupar cargos no futebol profissional e quando as coisas vão mal, a pressão é para a chegada de profissionais de mercado. Aí o Santos contrata profissionais de mercado e quando coisas vão mal, a pressão é por ex-jogadores. Eu meio que concordo com ele, ou pelo menos nos faz refletir isso que ele escreveu. Porque, de fato, tivemos jogadores antes, como o Renato, por exemplo. Não sei nem se deu certo, eu não lembro se a demissão do Renato teve a ver com o Mazuco, não é isso. Estou tentando lembrar jogadores. E aí veio o Mazuco, um dia, o Mazuco não deu certo, aí vem jogador. No futebol tem esse ciclo, né? Não é só dentro do Santos, vamos deixar isso claro. Mas é que assim, não existe uma solução perfeita, uma resposta 100% correta. Eu espero que o Santos esteja, no momento, fazendo a melhor o possível para o Santos levar até o fim do ano. Sobre o Mazuco eu esqueci uma coisa. Ele montou o Vasco rebaixado, não conseguiu melhorar esse Cruzeiro que nem vai subir para a Série A, estava na queda do Paysandu, se eu não me engano, em 2018, da C para B, e não subiu com o Paraná, e o Paraná está numa crise e acabou de cair para D também. Enfim, não é um grande currículo. Tá bom. Falei disso, mas tem mais coisa. Um abraço pro Vitor, menino muito simpático, ontem falou que se divertiu muito na live. Quem não viu a live ontem foi realmente muito divertido, tava precisando dessa diversão. Todo mundo ali que ficou assistindo tava se divertindo mesmo, a gente brincou muito. E, Vitor, um abraço pra você. Ele prometeu que ia virar membro e só mandar esse abraço. Será que vai cumprir? Não sei, mas não precisa, tô brincando. Vamos lá. Eduardo Bauerman. Você já viu ele jogar, porque você assistiu o Santos e América no último sábado e ele estava em campo pela América. Leiam no UOL, o primeiro a dar essa notícia por meio do Bruno Andrade. Santos encaminha pré-contrato com o zagueiro Eduardo Bauerman. Eu vou ler a matéria inteira porque são 3 parágrafos, rapidinho. O Santos encaminhou na semana passada um pré-contrato com o Eduardo Bauerman, zagueiro do América Mineiro, cujo contrato termina em dezembro agora. Por isso que pode o pré-contrato, inclusive. A negociação já é dada nos bastidores como praticamente resolvida.
Titular na vitória por 2-0 em cima do Santos no sábado. Ele tem 25 anos e é um dos principais destaques do Coelho, que tem feito uma boa temporada, de fato. Inclusive, o América segurou o Santos nos 2 jogos. Eles ganharam os 2 jogos do Santos de 2-0. O América está muito acima, brigando por um top 10 no campeonato. Tem feito bons jogos. Estava fazendo uma boa campanha com o Mancini. E vocês viram sábado. Claro, tem muito da incapacidade do ataque do Santos. Mas a zaga do América segurou esse ataque do Santos com alguma tranquilidade. O Eduardo foi revelado pelo Inter com presença nas seleções sub-17 e sub-20. Também passou por Náutico, Atlético, o Goianiense, Figueirense e Paraná. Não é um grande currículo, não estou falando que ele vai vir para resolver, mas dentro da questão financeira do Santos, de novo, é o que a gente viu com o Bosa, por exemplo, que é zagueiro, com o Moraes, enfim. Jogadores que vêm de graça. No caso dele, um pré-contrato. O Santos não vai contratá-lo do América, não vai pagar ao América para tê-lo. Tenho duas questões estatísticas aqui. A primeira, o Henrique, que é membro do canal, me mandou e calhou de ser hoje. É o comparativo dos indicadores defensivos do Santos com a Chape, com o Bahia, enfim, com os times que brigam contra a queda e também com o América. Aí eu abro aqui, ó, vou pegar alguns dados, por exemplo. Se a imagem carregar bonitinha, carrega, obrigado. Os gols sofridos. O América é uma das melhores defesas dentre os times que estão ameaçados. Né? Só é pior que o São Paulo e o Sport. Só que o Sport é tipo a melhor defesa do brasileiro, praticamente. O Sport não toma gol, porque eles não fazem. Por sorte, ontem tomaram do Palmeiras, aí o Santos não afundou na zona. Mas vocês entenderam, a zaga do Sport é forte. Né? É um time que menos toma chute ao gol dentre esses candidatos. Menos chutes certos também, é uma marca boa em relação ao Santos. Tem boa presença nos duelos defensivos mano a mano. Isso é a zaga do América por inteiro, não só o Eduardo. Bom número de interceptações, cortam os ataques rapidamente. Enfim. E aí eu fui no nosso querido SofaScore pegar a comparação com os zagueiros do Santos. O problema é que o Bauerman fez 25 jogos e o Bosa fez 5. O Velasquez mal chegou, acho que nem chegou a 5 ainda, né? Deve estar por aí. O Luiz Felipe estava lesionado. O Palha não jogou tanto. Aí eu escolhi o Kaique, que fez 9 jogos. Os nossos problemas defensivos também são... não sei se culpa, mas tem causa ali no DM, né? Onde está o Kaique? Parece que treinou finalmente. Tem que jogar, pelo amor de Deus. E assim, os números do Eduardo em relação ao Kaique, que é um zagueiro que eu gosto muito, são bem parelhos. Porcentagem de passes certos, por exemplo. O Kaique 87 nos jogos no Brasileiro, o Eduardo 86. O passes certos no próprio campo, do Eduardo 91, o Kaique 89. Números muito iguais. Por exemplo, nas posses ganhas por jogo, 0,3 a 0,... Opa, peraí. Cadê? 0,2 por jogo do Eduardo. O Kaique e o Eduardo. Dribles por jogo, meio só por jogo. Ou seja, menos de 1 por partida. Interceptações, 1,5 do Eduardo e 1,9 do Kaique. É um zagueiro que tem esse potencial de ser bom, de ser digno, de fortalecer a zaga. Eu tô cravando que vai ser bom? Não. Tô cravando que vai ser ruim? Muito menos. Dentro da realidade do Santos, pode ser uma peça interessante para o estadual, né? Que é a primeira competição do ano que vem, e aí você vai enxergando. Enfim, tá aí a informação do pré-contrato, que rolava um boato nas últimas semanas, e na Gazeta Esportiva disse que era esse. Falava no pré-contrato, o Musset escreveu no Twitter, e tá aí. Então vamos ver, para a gente ficar de olho assim que fechar, confirmarem, ou estudar mais o caso do Eduardo Bauerman. Falei hoje, hein? Falei. Esses 2 copinhos aqui, ó, um tem dono, mas o outro eu estou sorteando entre os membros. Se você é membro ou quiser virar membro, lá na aba comunidade que tem aqui no canal, tem lá um sorteio, uma postagem para os membros. Só falar quero, oi, ponto, o que quiser, e você já entra no sorteio do copo do Outubro Rosa que eu comprei no último jogo, tá bom? Eu tenho muita anotação hoje, eu tô rezando para não ter esquecido nada. Acho que não esqueci. Beijo, tchau.